Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso segundo dia da Semana Acadêmica do curso de Teologia da Unirio. É um prazer receber vocês. Ontem tivemos já o primeiro dia com palestras muito boas, um bate-papo muito legal, abordando temas da teologia com a sua relação com a história. Se você não assistiu, inclusive, aqui no canal, só ir na parte ao vivo, você vai encontrar a gravação da live, você vai poder assistir de novo, tá bom? E hoje nós estamos aqui com um outro momento agora para pensar a teologia com um olhar interdisciplinar e um olhar interdisciplinar de ex-alunos do curso. Então, quem vai estar apresentando aqui seus trabalhos são ex-alunos do curso, formados pelo curso de Teologia da Unirio, e é muito bom, muita satisfação perceber que todos que estão aqui têm vocação à pesquisa, têm desejo por pesquisar, por aprofundar temas, por mais desafiadores que sejam, por mais incômodos que talvez sejam, estão prosseguindo a sua jornada acadêmica, e isso é muito legal, tá? E, aliás, inclusive, vejam isso como um futuro possível para vocês. Claro que o curso de Teologia, ele atende a várias dimensões, né? Há pessoas que querem o curso apenas para vincular-se à realidade da igreja, e não há problema em relação a isso, mas se você puder, eu aconselho você a prosseguir seus estudos, com especializações, com mestrado, com doutorado, porque isso certamente vai te enriquecer bastante, tá bom? Então, bem-vindos, bem-vindas. Quem já está aqui presente, deixa eu dar aqui uma boa noite. Marco Lucena, boa noite. Graças à paz do nosso mestre. Deus abençoe a todos os professores e colegas. Marco, bem-vindo. O professor Marcos Porto também está aqui, boa noite. Foi nosso mediador ontem, hoje está aqui assistindo. Obrigado, Marcos. Nádia também está aqui, boa noite. Mila também está aqui, boa noite. Sérgio também está aqui. Tiago Francis também está sempre presente. Valéria também está por aqui. A Renata também, boa noite, Renata. Evandra também está por aqui. Evandro, perdão, está por aqui. Adriano está por aqui também. Felipe Brito, Bruno Regino, Rogério Vieira, Maria Priscila Lopes, Cláudio Barros, José Mauro, Ilza Fidelis, Deusidere, Gabriela também sempre participando, Anselmo também está aqui, Valmília também sempre participando, Felipe de Paula, Rubilene, Anderson, Felisberto, aqui, Tiago está aqui também, Anderson, Beatriz e Giovanni. Opa, Giovanni, cadê? Giovanni está aqui, muito bem. Aí temos Eric, Márcio e Elizabeth. A Denise colocou aqui, não está entrando pelo streaming do Evin 3, né? Apenas por aqui pelo YouTube. Ok, não tem problema, como eu falei ontem, né? Já explicando essa questão de inscrição para aulas complementares. A inscrição foi feita por vocês, né? Naquele link que foi enviado por e-mail e também pela comunidade do curso de Teologia lá no Canvas e também pelos grupos de WhatsApp. Naquele link você se inscreve no evento geral, que é a semana, mas também era preciso, conforme orientação lá no vídeo tutorial que foi mandado junto, era preciso se inscrever em cada um dos dias da semana, para que você pudesse escolher as palestras e receber as horas complementares relativas a cada uma, tá bom? Então, aqui não terá link, então, de horas complementares, porque o link já foi feito lá nesse momento de inscrição, tá bom? Então, gente, muito boa noite, então, mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas, e sem maiores delongas aqui, a gente vai, então, começar as nossas palestras. Como é que vai funcionar? Antes de tudo, estamos em sala de aula, então perguntas, comentários, dúvidas são muito bem-vindos, tá? Então, enquanto você está escutando as palestras aqui, dos nossos palestrantes essa noite, faça suas anotações, né? Pegue um caderno, anote as perguntas e depois coloque aqui no bate-papo do YouTube. A gente vai ter um momento ao final aqui do nosso encontro para conversar a respeito, como aconteceu ontem, tá? Foi um diálogo muito legal, muito interessante, muito bom. Então, mesmo processo. E aí, se você desejar, direcione a pergunta a um dos palestrantes, se for aquela pergunta específica ao tema que ele apresentou, ou uma pergunta geral para todo mundo, e aí as pessoas vão responder, tá bom? Muito bem? Então, deixa eu aqui apresentar para vocês como é que vai ser o nosso esquema de hoje, né? Nosso programa de hoje, né? Então, aqui eu vou compartilhar a tela rapidamente. Só para mostrar para vocês. Então, olha só, presente aí, deixa eu só tirar, remover aqui os nossos convidados rapidamente. Finge que você não viu nada. Mas aqui estamos aqui na nossa programação. Então, olha só, hoje nós temos aqui 4 palestras. A primeira é os precursores do Gênesis,
com o professor Marcos Vinícius. A segunda, os movimentos cristãos primitivos no contexto do judaísmo do Segundo Templo, com o professor Felipe Galhardo. A intolerância religiosa das redes sociais, com a palestrante professora Flávia Verol. E Quem Dizem os Homens que Eu Sou, as representações do pastor protestante na literatura brasileira, século XX e XXI, com o professor Tiago dos Santos, tá bom? Digo professores e professoras porque eles já são professores e professoras, vejo que, acho que uma boa parte aqui, se não todos, já exercem esse ofício, mas independente de exercerem ou não, eles são plenamente aptos para isso e estão aqui na condição de professores nessa noite, tá bom? Então, vamos lá. Começando, então, a nossa palestra, vou chamar aqui o professor Marcos. Marcos, bem-vindo. Boa noite, professor. Boa noite a todos do chat e aos demais que estão aí na sala. É um prazer imenso poder fazer parte dessa jornada, né? E poder trazer um pouquinho de conhecimento, um diálogo interdisciplinar. E vamos ver se vamos conseguir atender as expectativas e, assim, poder agregar juntamente com vocês e esclarecer possíveis dúvidas com todos aí presentes. Muito legal. O Marcos, ele foi aluno no curso, eu orientei lá o seu TCC, excelente TCC, e aí eu já disse para ele, vou falar novamente, ele tem uma veia de pesquisador, assim, o Giovaldo Tatarana, lá no Grande Sertão Veredas, ele tem um personagem, é um personagem fantástico, né? E aí ele tem um momento que ele diz assim, qualquer tema que me coloque, eu estou parafraseando, né? Qualquer tema que coloque na minha frente, eu sou como sabujo, eu vou atrás dele, né? E o Marcos é um pouco assim também, né? Nesse sentido bom da pesquisa, ou seja, de ir atrás de conhecimento, enfim. Então, vamos aqui, temos 20 minutos, são 7 vou colocar aqui 7h10, então. Marcos, a palavra é sua, até 7h28, eu vou avisar ali nos comentários, mas fica à vontade, a palavra é sua. Então, abraços e... Valeu. Bom, pessoal, eu escolhi esse tema e eu acho de bastante relevância, mas antes de começar a falar um pouquinho do contexto em que surge a literatura bíblica, na verdade, não há como a gente tecer o momento exato, mas as evidências apontam que os textos hebraicos eles são tardios, tá? Não são propriamente dito escritos no momento em que se imagina, ou se pensa, ou mesmo quem o compôs, Moisés, mas eu queria deixar algumas obras aqui como referência, até mesmo para vocês comprarem, pesquisar. Essa obra aqui é deixa eu desespelhar a câmera aqui. Pronto, agora ficou bom. Essa obra aqui é do autor Dr. Mark Schmidt, A História Primitiva de Deus. Essa obra está em língua portuguesa, o Dr. Mark Schmidt, que eu tive o prazer de entrevistá-lo no meu canal. Aqui ele vai falar como que surgem, certo? A teoria sobre o surgimento de Israel, como Israel surge, qual é o pano de fundo, o chão cultural, o contexto em que Israel emerge, e qual foi a cultura que mais influenciou Israel. Uma outra obra também que eu recomendo, O Surgimento da Bíblia, de Conrad Schmidt e James Scott. O Conrad Schmidt também, que em breve estarei entrevistando no meu canal. Eu tenho como colega, já tirei algumas dúvidas com ele. Uma outra obra que eu não tenho impressa, mas que eu utilizei como pano de fundo, é a obra do Dr. Mário Liverani, Para Além da Bíblia, tá? E a outra também, O Antigo Oriente Próximo, bem como a obra do Dr. Daniel Fleming, sobre o Antigo Oriente e o surgimento de Israel. Algumas outras obras que eu não estou lembrando aqui, mas foram artigos que eu pesquisei, porque essa obra sobre os precursores da narrativa do Gênesis, na verdade, é uma proposta do meu livro, que vai ser publicado no próximo ano, onde eu traço assim as possíveis influências ou as maiores, as culturas que influenciaram toda a literatura, principalmente do Pentateuco. Bom, um dos pontos que eu gostaria de tecer aqui, talvez falando sobre já a questão do Israel, são os mitos do Antigo Oriente Próximo. Então, especialmente o texto do Enuma Elish, a Epopeia de Gilgamesh, certo? Elas desempenharam um papel fundamental, tá, na formação
das cosmogonias e teologia da religião, propriamente de Israel. Então, essas narrativas, a gente sabe que é um debate muito grande, alguns fundamentalistas, outros pessoas mais conservadoras dentro da religião não aceitam a ideia de que esses textos influenciaram diretamente não só a literatura bíblica, mas como outras culturas. Por exemplo, se vocês passarem a estudar os mitos ugaríticos, a cultura ugarítica, vocês vão perceber que, basicamente, quase todas as propostas de ritos, de sacrifícios, dentro da Bíblia hebraica, sofreram influência da cultura ugarítica. Ugarit era uma cidade portuária, ali no Mediterrâneo, e essa cidade ela já existia há cerca de 6.500 antes da Era Comum. Ugarit era muito rica, ela teve um ápice muito grande, e várias culturas trocavam informações, por ser uma cidade portuária, muitas culturas advindas de outros lugares, até mesmo para questões de troca comerciais, desembarcavam ali, e havia uma como é que eu posso dizer assim, uma relação intercultural com essa cultura de Ugarit. E quando a arqueologia, em 1929, na antiga cidade ugarítica, Haishamra, né, denominada hoje Haishamra, ela foi escavada, encontraram várias tabuletas cuneiformes e também começaram a procurar por possíveis templos, porque as tabuletas falavam de templos. E uma das divindades proeminentes ali, que era a divindade chefe do panteão ugarítico, era a divindade El, juntamente com Atirat e também Baal. Então, as linguagens contidas nessas tabuletas, principalmente linguagens sacrificiais, como Zebá, Zebá Hamaim, que é oferta sacrificada, e outras linguagens, os KTUs já traziam. Só que o ponto-chave é essas linguagens, sacrificiais, bem como, por exemplo, linguagens bíblicas, como Hakohen Hagadol, tá? O grande sacerdote, ou o sumo sacerdote, já existia na cultura ugarítica. Tá? E ele é a mesma divindade que toma ali, no caso, vai ser tomado como um dos epítetos de Yahvé, também era o chefe desse panteão. Então, essa cultura cananeia, ela influenciou muito Israel, só que não há nenhum vestígio da presença, tá, de Israel antes do período ali do Bronze Final de Israel. No período do Bronze Final, a gente está falando de 1500 até 1200, que é o período do Bronze Final. Então, não há nenhum vestígio da existência desse grupo chamado Israel. Foi encontrada, né, a estela de Merneptah, que data de cerca de 1207, alguns colocam 1220, outros 1230, que mencionam o nome Israel. Israel não era uma cidade-estado, era um grupo. Não há menção de Israel como uma cidade-estado, como uma potência, mas sim como um grupo que está dentro de Canaã e que está lutando juntamente com outros grupos contra a opressão egípcia. Então, dito isto, quando escavaram a antiga cidade ugarítica, foram encontradas algumas tabuletas com inscrições falando sobre, por exemplo, a epopeia de Gilgamesh, ou seja, mitos babilônicos, certo? Que já existiam na cultura babilônica, que influenciaram também ali dentro o que a gente chama de escola escribal de Ugarit. Então, a influência desses mitos babilônicos permitiram que outras culturas, assim como a própria cultura egípcia, certo? Então, o mito do Enuma Elish, que muitas pessoas, muitos acadêmicos, principalmente apologetas, não admitem ou dizem não haver, tá, influenciado em nada a literatura bíblica, mas, na verdade, influenciou. E aí a gente precisa pontuar algo aqui interessante. Por exemplo, quando nós falamos de influência, nós não estamos propriamente dizendo que o texto do Enuma Elish encontra-se dentro da Bíblia hebraica escrito.
O Mário Liverani define isso, não só o Mário Liverani, como também o doutor Jonathan Golden, eles vão definir isso como uma psicologia, uma espécie de psicologia que influencia as outras culturas. Um ponto-chave disso, e é bem conhecido, é o Código de Hammurabi. Tem uma obra intitulada, eu esqueci o nome agora, mas sobre as leis de Deus, certo? Que é de um acadêmico, depois eu vou pegar aqui para poder apresentar para vocês. Essas obras, a maioria são todas internacionais, todas em inglês, onde fala sobre as leis de Deus e traça ali os paralelos com os códigos de Hammurabi. O ponto-chave, tá, para se entender é o seguinte: as culturas que absorviam outras literaturas não as escreviam diretamente. É como se eles fizessem uma espécie de apologia para querer que a sua literatura ou o seu código se sobressaísse. Isso não é um problema. Até hoje nós temos aqui, por exemplo, a nossa Constituição que sofreu influência de outros países. Isso não quer dizer que é um plágio. Não, é uma adaptação. O problema é que tem-se a concepção de que Moisés escreveu inspirado por Deus. Então, esse é um dos pontos. Então, um outro ponto. Aí, na Bíblia Hebraica, ali no Antigo Testamento, como eu havia dito, esses mitos, eles influenciaram diretamente o Antigo Testamento, certo? Que a gente chama de uma reserva de memória dessas tradições, ali no Antigo Testamento, certo? Então, o que vai mudar é a forma como o autor vai descrever, porque ali ele vai estar adaptando para uma teologia para o seu grupo, entendeu? Então, a narrativa da criação ali no Gênesis, eles vão apresentar esses paralelos com esses mitos da criação babilônica. Um dos paralelos mais conhecidos é a narrativa do dilúvio. Infelizmente, para alguns teólogos, essa narrativa do dilúvio universal aconteceu de fato. Tem uma outra obra, que é de 2020, de Ben Steenhoek, que eu estudei ela, assim, muito afinco. Eu falei, bom, não tem em português, então o jeito é traduzir a obra. Eu fui traduzindo e pedi ajuda também de um amigo dos Estados Unidos, até para me ajudar, questão de tradução, para corrigir se tivesse alguma coisa ali errada. E dentro dessa obra falava, por exemplo, o autor traz tanto embasamento científico quanto embasamento teológico. Então, por exemplo, quando nós pegamos ali o texto, se você pegar o texto hebraico, depois de repente eu apresente tela aqui, eu vou pegar o texto da Bíblia Hebraica Stuttgartense, se você pegar o texto ali, lá em Gênesis 1, versículo 21, é dito ali nas traduções bíblicas que Deus criou as grandes baleias. É uma tradução errada. O termo que nós temos ali é taninim. Nós temos o sufixo in no final, e nós temos o termo ali, que é tanino, que é a raiz da palavra, tanino. Tanino não quer dizer baleia. Tanino é um ser mitológico. O próprio léxico de Holiday, no programa Babworks, traz essa definição bem clara. Era um monstro marinho que advém da cultura ugarítica. Então, veja, esses reflexos desses precursores, e aqui, até esqueci de definir, são precursores de forma externa, tá bom? Que influenciaram de forma externa, ou seja, essas influências externas culturais dentro da Bíblia Hebraica, entendeu? Então, esse monstro marinho que é descrito ali em Gênesis 1, 21, e que foi traduzido de forma errônea para baleia, era, na verdade, um ser mitológico que foi encontrado na tabuleta ugarítica ali em 1929. Entendeu? Então, um outro ponto é que no mito babilônico do Enu-Elish, Marduk, quando batalha contra Tiamat, professor, se acabar meu tempo aí pode me falar, tá? Porque, como eu estou focado aqui, entendeu? No mito babilônico,
na batalha de Marduk contra Tiamat, Marduk, ele envia um forte vento, certo? Envia um forte vento e algumas flechas, e ele divide Tiamat ao meio. E uma coisa interessante é que Tiamat tinha 11 subordinados. Esses 11 subordinados, Marduk aprisiona ao submundo. E é interessante também que a ideia de submundo, na tradição hitita, na cultura hitita, já existia. Eu vou dar um salto aqui só para vocês entenderem. Tem uma obra do John Alton, eu gosto das obras do John Alton. O problema é que algumas obras, as pessoas fazem a comparação, o John Alton trabalha com mito comparado, mas ele não admite que houve uma influência. Ele diz que apesar de ser parecido, não quer dizer que influenciou. Bom, é complicado afirmar isso. Mas o John Alton traz um ponto interessante lá em Levíticos. Em Levíticos é dito, por exemplo, que quando os hititas iam fazer algum sacrifício para uma divindade, a divindade que eles acreditavam estar no céu, eles também faziam um sacrifício para uma divindade que estava no submundo. Então veja que essa concepção de submundo não é exclusividade propriamente dita do cristianismo, ou seja, nem mesmo da cultura grega, e sim uma influência de outras tradições. O problema é que nas antigas tradições não se tinha essa concepção de demônio, tá? Então, eram divindades que também tinham poderes, só que eram divindades más, que traziam maldade, mas não tinha essa concepção de demônio. Então, o John Alton, ele traz essa tradição, essa cultura, explicando ali na sua obra. Depois eu vou colocar o nome da obra aqui para vocês conhecerem. Todas as obras que eu estou citando, eu faço questão que vocês tenham conhecimento. E ele fala dessa interculturalidade, ou seja, essa questão traditiva que já existia e que foi passada e que os escritores bíblicos também tinham influência. Até a ideia de sacrifício, tá? De algum sacrifício que você vê ali no texto bíblico, o sacrifício quando, por exemplo, os sacerdotes iam fazer um sacrifício e eles pediam que o dono do sacrifício colocasse a mão no bode ou na ovelha. Isso daí na cultura hitita é porque a divindade ela precisava reconhecer aquele que estava oferecendo, é como se fosse uma assinatura para a divindade, só para vocês terem uma ideia. Então, quando a gente fala ali do mito do Enuma Elish, a gente não vê, como eu falei, a escrita propriamente dita. O que nós vemos são as psicologias por trás e o conceito. A cosmogonia, ou podemos chamar cosmologia, a visão de mundo dos antigos israelitas, gente, querendo ou não, o professor Márcio depois pode dar um puxão de orelha, mas era terraplanista. Bom, deixa eu explicar por quê. Não é porque tinha-se essa concepção conforme é colocado hoje, tá? É porque era a visão de mundo deles. No mito de Enuma Elish, quando Marduk acaba de matar Tiamat, ele pega uma das partes de Tiamat e faz um firmamento acima dos céus para sustentar as águas superiores e outra metade, o firmamento abaixo na terra. Olha que interessante, o que a gente chama de raquia acima, certo? A mesma concepção nós temos no Gênesis, tá? A mesma concepção nós conseguimos enxergar no Gênesis. Por exemplo, no Gênesis, deixa eu pegar aqui, um minutinho. Livro de Gênesis, Gênesis 1, quando você pega ali, aí, Gênesis 1, dá para compartilhar a tela aí, professor? Se dá para compartilhar a tela aí? Se der para compartilhar a tela, eu agradeço, mestre. Aí, tá na tela. Esse aqui é o texto do Gênesis 1, tá? Essa aqui é a Bíblia Hebraica Stuttgartense. Beleza? Então, por exemplo, vou pegar aqui. Um ponto aqui, ó. Por exemplo, ó. Breshit bara Elohim et hashamai vet haaretz.
Verhaaretz hayetá tohu vavohu. Esse termo aqui, tohu vavohu, na verdade, alguns acadêmicos, como John Day, que estagiou na Universidade Hebraica de Jerusalém, também lecionou lá como estágio, e outros hebraístas, eles vão dizer que esse termo aqui não quer dizer que a terra era sem forma e vazia. Não, a terra era deserta e desabitada, que vai dar a mesma concepção. Ou a terra era um deserto e um caos, tá? E aqui, ó, Alpenei Terron Veruá, aqui, ó, Veruá, aqui, ó, Veruá Elohim Merarefet Alpenei Hamaim. Esse termo aqui, ó, Veruá Elohim Merarefet Alpenei Hamaim. Esse termo aqui, Veruá Elohim Merarefet, esse verbo Merarefet, ele está no tronco que a gente chama em hebraico de piel, que é o tronco grau mais alto, tá? E ele, beleza. E ele, simplesmente, eu já vi alguns hebraístas mais, como eu posso dizer, apologetas, eles vão dizer que o espírito ou o vento, né, de Deus pairava, como se algo que estivesse ali muito brando sobre a face das águas. Na verdade, não. Olha só como que a gente enxerga agora o eco de Numairish ali. Tiamat e Marduk tiveram uma batalha. Foi algo muito violento. Então, Marduk envia o seu vento. Esse verbo está no pielo, um grau superlativo, muito alto. É como se tem eu acho que é o próprio John Day que ele fala sobre isso, ou Zemairoe, tem um outro rabino também que explica sobre isso no site de Torá. Eles dizem que é como se o vento, tá, e não espírito, ruá, não é espírito, é vento, o vento de Elohim soprasse muito forte, com muita intensidade sobre as águas. E se vocês procurarem aí sobre os mitos egípcios também, bem como o próprio mito ugarítico, o monstro marinho ou o ser aquático, como Ian, lá em Ugarit, que era um dos inimigos de Baal, que era o mar caótico, também lutou contra Baal. Então, veja, é uma amálgama de cosmogonias que estão inseridas por trás do autor do texto. O problema é que esse autor atribui a Yahvé toda a questão da criação. É como se fosse uma resposta apologética, uma tentativa de enaltecer e exaltar a sua divindade. Entendeu? Então, a questão da criação ali, do vento de Elohim muito forte, nós enxergamos como uma reminiscência do mito de Numairish. A ideia de homem ser criado a partir do barro, no mito ugarítico, ele cria uma espécie de exorcista do barro. Lá no mito egípcio, o deus egípcio cria o homem também a partir do barro. Então, todas essas cosmogonias, no mito de Numairish também, quando Marduk termina de matar Tiamat, ele pega o sangue do deus morto Kingu e cria o homem a partir do sol. E aqui, para finalizar, eu tenho só mais 4 minutinhos, essas cosmogonias influenciaram diretamente o escritor. Só que, veja bem, a grande questão é que nós vemos por parte de algumas pessoas um fundamentalismo tão grande que eles não conseguem entender que havia uma troca de informações e uma interculturalidade e intertextualidade entre esses grupos, beleza? Então já estourou meu tempo. Obrigado, professor. Marcos, obrigado pela palestra. Eu sei que você me preparou um material aqui bem interessante. Depois a gente vai ter um momento ainda para conversar a respeito, tirar dúvidas, né? Tem algumas perguntas aqui. Ao final a gente vai conversar. E aí eu quero ressaltar a vocês que estão assistindo, dúvidas, questões, comentários sobre todas as palestras, coloquem aqui nos comentários. Ao final a gente vai conversar a respeito.
Marcos, valeu. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, tá bom? E agora, gente, é o momento, então, de trabalhar questões e perguntas. Eu vi que tem muitas questões, eu não sei se vai conseguir dar conta de todas as dúvidas que estão aqui surgindo, mas eu vi também que elas foram apresentadas de forma de blocos, né? Porque, como cada palestra foi sendo seguida uma após a outra, então a gente pode ter aqui perguntas também seguindo essa mesma sequência, né? Então, eu vou começar aqui, mas é claro que o que eu vou propor como pergunta tem, claro, um destinatário, né, inicial, que é o autor da palestra, mas também quem desejar participar, comentar alguma coisa, fica à vontade, tá? O espaço aqui é democrático. A primeira pergunta aqui é da Gabriela Araújo. Colocou o seguinte: de onde saiu o mito sobre a criação? Tudo teve um começo. De alguma forma, esse mito surgiu e esse mito foi sendo adaptado. Qual a origem do primeiro mito? E ela também faz uma outra pergunta aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui, que está vinculado a isso. Aqui, ó. Por acaso alguém fantasiou a criação e começou a criar a literatura da sua cultura? Então, primeiro, acho que a pergunta foi durante a palestra do professor Marcos. Então, Marcos, fica à vontade aí. Mais uma vez, aí, excelente noite. Dizer que é muito bom esse diálogo, conhecer pessoas assim que estão fazendo uma teologia de forma séria, e é importante esse diálogo interdisciplinar para a gente poder construir, né, uma base, uma sociedade que dialogue mais e que não carregue tanto preconceito com a academia. Tá? E a questão de onde vem o mito, bom, infelizmente eu não sei a resposta como tudo surgiu. Agora, a gente tem uma rastreabilidade escrita, propriamente dita, dos sumérios, mas antes disso ainda temos o animismo, né? E parece que houve um desenvolvimento, mas também a gente não sabe a origem do mito da criação. Propriamente dito, o mito da criação, e a gente precisa ter até um certo cuidado com essa palavra mito, porque o mito não é uma mentira contada. O mito é uma tentativa de explicar uma realidade, mas numa ótica, num prisma, como é que eu posso dizer, de forma fantástica. O Dr. Mark Schmidt, ele tem uma obra onde ele fala sobre o mito, e ele vem descrevendo os principais autores, expositores sobre a questão do mito. Mas o mito da criação de Gênesis, como eu falei aqui, sofreu várias influências. Por exemplo, quando você pega ali a ideia do criar pela palavra, né, quando o autor diz Vaiomer Elohim Yehi Or, vai Or, ou seja, e disse Elohim, né, que haja ou esteja, né, luz ou haja luz, e aí uma questão complexa ali dessa palavra, um debate sobre se houve ou esteja luz, mas enfim, essa ideia de criar pela palavra, o Ronald Redford, um egiptólogo muito famoso, e também o Dr. Daniel Fleming, assiriologista, eles explicam em suas obras sobre o mito da criação da cidade de Mênfis, que a gente chama de criação menfita, onde Ptah, ele idealiza na mente, concebe no coração, e pela sua palavra, aquilo que não existia veio a existir, ou se forma. Então, temos uma rastreabilidade sobre a ideia da criação a partir da palavra, e eles classificam como a teologia do Logos, e parece que é um documento de 725, não me lembro ao certo, 725 ou 35 agora, que a gente consegue rastrear, uma vez que não tem texto hebraico escrito antes disso, então pode ter sido uma influência da criação menfita, essa ideia também do criar do nada. E sobre, como eu expliquei, a criação dos céus, da terra, os judeus que estavam ali na Babilônia, principalmente a elite sacerdotal, eles sofrem uma aculturação e eles são, como é que eu posso dizer, eles são influenciados pela cultura babilônica, inclusive a ideia de descanso ao sétimo dia, os dias da criação estão ligados a deuses planetários. Aí tem uma obra do George Schmidt, que foi reimpressa agora em 2019, e também acho que deu uma atualizada, onde George Schmidt, ele explica sobre essas influências. A ideia do jardim também já era descrita na Babilônia, enfim, mas saber ao certo qual veio, de onde veio, é impossível, humanamente impossível. Bom? Muito bem. Eu quero
pessoal quiser falar mais aí... Só posso pontuar aqui rapidinho, professor, uma coisa aqui? Porque ele colocou a questão da evolução, e vou pegar um gancho aqui, tá? No Tiago. Tá, professor Tiago? Você tocou num ponto e que, infelizmente, a gente está tendo basicamente atitudes parecidas com Hitler na internet, certo? E o amigo que escreveu sobre a questão da evolução, a evolução não fala de origem. Quem trabalha muito com a questão da origem, acho que é a biopoiesis, que aí é a questão química, né, por parte dos químicos, que vai tentar explicar a origem da vida, mas ainda assim a ciência não consegue uma explicação. A gente tem teoria, e a teoria da evolução, ela explica como os seres humanos evoluíram, enfim, todo um processo, mas, assim, é uma teoria consolidada já, entendeu? Tem alguns pontos cegos, mas, assim, a gente precisa entender que foi a partir da teoria da evolução que muita coisa começou a ser explicada, ou tentar a chegar ao máximo da realidade. E aí, nos últimos dias, o professor Márcio está ciente disso, a gente tem presenciado por parte de fundamentalistas pessoas incentivando a queima de livros da evolução. Não sei se os senhores, a professora Flávia, chegou a assistir essa aberração, não sei se vocês estão cientes disso, que uma pessoa, inclusive, que tem um currículo muito respeitado, mas que, por uma questão enviesada, fundamentalista, está tentando vamos colocar em termos claros, enfiar a goela abaixo, dentro da academia, uma espécie de criacionismo disfarçado de ciência. Veja, a gente precisa entender a teologia como uma determinada área da ciência, mas não uma ciência biológica. Então, o que estão tentando fazer é pegar a ciência, tal qual já temos há mais de 150 anos, e tirar ela das escolas, colocar um criacionismo, mas se for optar por esse lado, temos que colocar todas as visões, né? Uma pluralidade de ideias e concepções, que não dá certo. Até cheguei a fazer um desafio lá, né? Eu desafiava alguém, eu faria um Pix de R$1.000, aplicar na prática o criacionismo bíblico como ciência, e explicar os métodos, trazer um modelo. Até agora acho que não apareceu e acho que nem vai aparecer. Então a gente precisa respeitar cada ciência em cada um no seu quadrado. Então, infelizmente, nós presenciamos essa aberração e a mesma pessoa coloca a culpa em Darwin pela ideia do darwinismo social, um outro erro hermenêutico que não tem nada a ver com Darwin, apenas o método, a teoria dele, a ideia dele foi pegada emprestada de uma forma, talvez até, eu não vou julgar também como errônea, mas uma tentativa, enfim, acredito que os senhores já se conhecem a história de cabo a rabo, mas é o que a gente está presenciando nos últimos dias. Então, a gente precisa entender o livro do Gênesis como um livro teológico e uma ciência da época, através de um mito, tentando explicar a origem daquele grupo muito bem. Pontuou aqui o professor Márcio, a ideia da reconstrução de Judá. Por isso que eu sempre tenho uma ideia sobre aquela questão de torro, vavorro, de deserto, de isolada, que para mim ali está realmente falando do estado, da questão de Judá, que estava devastada. Então, infelizmente, a gente precisa entender o livro de Gênesis em seu chão cultural, e não tentar aplicá-lo como científico, no sentido biológico da coisa.